Posso mostrar o desenho que eu fiz? Pode. Nossa correção, então, olá, Duda. Nossa correção de hoje, então, como o Miguel e a Mari já nos falaram lá, e a Rafaela Manzano também, nós vamos conversar na página 129 até a 135, e eu vou passar, assim, só por cima sobre o jogo, tá? Então, aqui na página 129, vocês tinham um jogo para fazer, que eu pedi para vocês fazerem em casa. Era um jogo bem simples. Jogo de cara ou coroa, tá? Então, vocês pegavam lá a moedinha e vocês iriam marcar aqui nessa tabela as jogadas. Então, quando caiu cara, caiu coroa. Então, aí vocês iriam marcando aqui para mim as jogadas, ok? Aí nós tínhamos essa pergunta aqui logo abaixo. Estava escrito assim: em cada jogada da moeda, o que pode acontecer? Essa aí estava bem simples, né? O que se pode acontecer? Pode cair cara ou coroa. Isso é a única coisa que pode acontecer em cada jogada. Muito bem. Aí, continuando na página 130, vocês têm aqui em cima mais duas perguntas sobre o jogo, certo? Então, aí seriam respostas pessoais, analisando como foi o jogo de vocês. E aqui, logo abaixo, está escrito assim, para vocês, nessa tabela, colocar todas as os possíveis resultados que sairiam quando vocês jogassem a moeda. Então, olha lá, no lançamento, poderia cair cara, cara, cara. Poderia sair cara, coroa, coroa. Oh, cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, cara, cara. Então, aí vocês iriam escrever os possíveis resultados diferentes, certo? Tô jogando com a minha mãe e com o namorado dela. Aí ele jogou, caiu cara, cara, cara. Olha, que legal. Só cara, cara, cara. Legal, viu só? Ai, que legal. Todo mundo participou, Miguel? Que show! Eu gosto quando todo mundo participa. Eu acho bem legal. Então, olha só. Aí, agora sim, vamos começar a nossa correção na página 131. Aí, nossa primeira atividade, a gente tinha que seguir aqui a sequência da moedinha. Então, aqui, o primeiro lançamento da moedinha caiu cara. No segundo lançamento, era para a gente escrever o que poderia cair. Então, poderia, se eu jogasse a moeda, cair cara ou cair coroa. Tudo bem? Aí, olha só, no terceiro lançamento... Fazer a outra lá de todos, por causa que aí me ajudava. Você fazia a coroa, cara, aí você só olhava e via as que você não colocou ainda na tabela. Olha que show! Grande estratégia, Miguel, curti. Então, aqui, ó, aí caiu a cara. Poderia cair no terceiro lançamento o quê? Se caiu a cara, poderia sair cara ou poderia sair coroa. A mesma coisa embaixo, caiu coroa, mas no terceiro lançamento poderia sair cara ou poderia sair coroa. Aí na de baixo a mesma coisa, só que o primeiro lançamento agora saiu a coroa. Então no segundo lançamento poderia sair o quê? Ou poderia sair cara ou poderia sair coroa. No terceiro lançamento poderia sair novamente ou cara ou coroa. Ou aqui, se saiu coroa, no terceiro lançamento poderia sair cara ou coroa também, certo? Então, aí são as possibilidades que vocês tinham com o lançamento da moedinha. Aí nós temos novamente o Jonas e a Marcela conversando. Aí o Jonas perguntou: gostou das descobertas que fez ao jogar cara e coroa? Vocês gostaram, gente? Sim. Muito Sim. bem, muito bem. A Marcela também respondeu que sim, Jonas. Eu fiquei surpresa, mas vamos continuar nossas descobertas? Depois de muito tempo navegando, finalmente Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Então, vamos ver o que aconteceu quando ele chegou ao Brasil agora com essas situações problema. Prestem atenção que essas agora estão fáceis, fáceis, fáceis. Vocês só tinham que lembrar, certo? Das nossas aulas passadas, para responder essas questões. Então, olha o Jonas explicando. Quando os portugueses e os espanhóis chegaram à América, no século... Que século é esse mesmo? 15. É o 15. 15 Aí outro 16. Muito bem. No século 15 e 16, o continente já havia sido descoberto e explorado
por povos como os tupis, jés, aruaques, incas, maias e astecas. Então, olha só, aqui na realidade, com a chegada dos portugueses, olha a imagem, com a chegada dos portugueses à terra, aqui ao Brasil, então eles viram que, na realidade, se a gente pensar bem, o Brasil, ele já tinha seus moradores aqui, certo? Que era um povo indígena. E aí, olha lá, agora a gente tem um gráfico. Olha esse gráfico, na página 133. Esse gráfico de barras traz o registro de número de indígenas brasileiros nas seguintes épocas. No ano de 1500, período dos contatos iniciais com os europeus, na primeira metade do século XX, em 2002 e em 2010. Então, aqui está mostrando a quantidade de indígenas que nós tínhamos nessa época. Então, observem aqui como foi dramática a mudança. Então, olha, em 1500, nós tínhamos 6 milhões de indígenas. Quando na primeira metade do século XX, olha como baixou. Então, nós tínhamos, na realidade, aqui, apenas 200 mil indígenas. Aí, tudo bem, continuando. Abril de 2002, aumentou um pouquinho, mas ainda assim, comparado quando chegou aqui, ó, nós tínhamos, então, abril em 2002, 500 mil. E em 2010, novamente aumentou um pouquinho, mas do mesmo jeito, comparado com quando foi em 1500, não temos quase nada, né? Então, em 2010, nós tínhamos 900 mil indígenas. Tá. Olhando esse gráfico, vocês tinham que responder aqui, na página 133, vocês tinham que marcar as alternativas, ó, as alternativas corretas. Então, tem mais de uma, certo? Então, vou fazer a leitura, vocês vão me falando o que vocês marcaram e depois eu mostro se está certo ou errado, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira está escrito assim: a população indígena, sempre olhando lá na tabela, tá? A população indígena de 1500 era exatamente 6 vezes maior que a população indígena de 2002. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu acho que é verdadeiro, não certeza. Tá, já eu falo, hein? Vou para a próxima. O número de índios brasileiros na primeira metade do século XX equivalia a 2/5 da população de 2002? E aí, verdadeiro ou falso? Acho que é falso. Eu acho que é falso. Muito bem, então vou continuar. No ano de 2010, havia 900 mil indígenas, indivíduos indígenas. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá. Vamos ver a próxima. O número que indica a população indígena de 1500 é formado por 7 ordens e 3 classes. Verdadeiro ou falso? Falsa. Falso. Tá. Vamos ver a próxima. A população indígena de 1500 era exatamente 12 vezes maior que a população indígena de 2002? Verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeiro. Eu não tenho certeza, acho que é falso. Tá. Então, agora vamos para a correção e vamos ver se vocês acertaram ou erraram. Olha só aqui, eu coloquei a explicação ao lado. A primeira, ela é falsa. Por quê, professora? Olha como eu tinha que fazer essa continha. A população indígena de 1500, então eu tinha que voltar lá. A população indígena de 1500, observem aqui, era de 6 milhões de habitantes, de indivíduos de indígenas, certo? Então, olha só, a população indígena de 1500 era exatamente 6 vezes maior que a população indígena de 2002. Então, para descobrir se era realmente 6 vezes maior, eu teria que multiplicar por 6. E como ele quer saber sobre 2002, então eu pegaria o valor que eu tenho de indígenas em 2002, que é 500 mil, e vou multiplicar por 6, para ver se é realmente 6 vezes maior.
E aí eu descobri que não é 6 vezes maior. Por quê? Porque aqui, ó, no resultado, deu 3 milhões. E em 1.500, nós tínhamos 6 milhões. Então, não é 6 vezes maior. Então, essa primeira está errada. Aí, olha a segunda. O número de indígenas brasileiro, na primeira metade do século XX, então, ó, no século XX, equivalia a 2/5 da população indígena de 2002. Então, vamos ver. No século XX, nós temos quanto? 200 mil indígenas, certo? E em 2002, nós tínhamos o quê? 500 mil indígenas. Mas eu quero saber quanto equivale 2/5 da população indígena de 2002. Se é a mesma coisa que 2020, certo? Então, se eu procurar lá 2/5, é só fazer o quê? A regra da fração. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Como é a população indígena de 2002, então eu ponho 500 mil. Então, eu vou fazer 500 mil dividido por 5 multiplicado por 2. E aí eu descubro que vai dar o resultado lá do século XX. Olha que show! Então, equivale, sim, a 2/5. Aí, olha só, essa terceira estava bem fácil, era só a gente olhar lá no desenho. No ano de 2010, haviam 900 mil indivíduos indígenas? Então, olha só, vou voltar lá. Olha lá, em 2010, eu tenho 900 mil indígenas. Ah, então, essa aqui está correta. Nem precisava de conta, era só olhar lá. Agora, olha essa próxima. O número que indica a população indígena de 1.500 é formado por 7 ordens e 3 classes. Então, vocês precisavam lembrar sobre a nossa aula. Lembra o que era a ordem e o que era a classe? Então, ordem, primeiramente, era a posição de cada número. Então, quantos números eu tenho? Só eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 ordens. E lembra as classes? As classes é o grupinho que eles fazem parte. Então, quem é a unidade simples, quem é a do milhar, quem é do milhão e assim por diante. E lembra que a gente sempre separa de 3 em 3? Porque nós temos unidade, dezena e centena. Então, ó, eu tenho 3 classes? Tenho, ó. Aqui a classe simples, aqui a classe do milhar e aqui começou a classe do milhão. Então, eu tenho 3 classes, então essa aqui está correta. Eu só precisava escrever corretamente o número de indígenas, que seria 6 milhões e 1.500. E aqui a última. A população indígena de 1.500 era exatamente 12 vezes maior que a população indígena de 2002. Então, para descobrir se era 12 vezes maior que 2002, é só eu dividir, certo? Então, eu teria que achar o resultado de 2002. Então, eu peguei o valor dos indígenas que eu tenho em 1.500 e dividi por 12, para descobrir se ia dar o resultado de 2002. E deu, olha lá, 500 mil indígenas. Então, essa aqui é verdadeira também. Então, eu só tinha uma falsa. Vocês caíram em várias pegadinhas que tinham aí, hein? Mas agora vocês entenderam? Sim. Sim? Agora, as próximas continhas e as próximas perguntas estavam bem mais fáceis. Essa aqui pode ser que vocês acharam um pouquinho difícil. Então, olha só. Ainda na página 133, nós temos 2 perguntas logo abaixo. Olha essa aqui. Compare as populações indígenas do ano de 1.500 e de 2010 e descubra quantos indígenas a mais havia em 1.500. Então, cuidado para não cair na pegadinha aqui. Eu quero saber quantos indígenas eu tenho a mais, mas para isso eu preciso fazer uma subtração. Então, eu vou pegar lá a quantidade que tinha em 1.500. Eu não caí na pegadinha, não, professora. Ah, perfeito. E subtrair pela quantidade que tinha lá em 2010. Então, eu descobri
que tinha em 1500 5 milhões e 100 mil indígenas a mais. Perfeito. Escreveu por extenso também certinho, Miguel? Olha, muito bem. E aqui, logo abaixo, está pedindo para escrever essa quantidade encontrada nesse item anterior aqui por extenso. Lembrem-se, escrever por extenso é escrever o nome do número. Então, eu escrevi lá, ó, 5 milhões e 100 mil indígenas. Então, eu coloquei lá, ó. Tranquilo? Mari, tudo bem? Luzia, Heitor, Marjorie, Rafaela, Murilo, Lívia, Duda, Chan. Tudo bem, Sim, prof. Perfeito. Então vamos. Não, só perguntei se está tudo bem. Tudo bem aqui com as atividades? Sim. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Então vamos lá, vou continuar. Na página, então, 134, nós temos um texto bem simples. Murilo, você consegue ler para nós esse texto, Mu? Sim, Você pode ler, então? posso. Vai lá. Os povos indígenas estão presentes nas 5 regiões do Brasil, sendo que a região norte é aquela que concentra o maior número de indivíduos, 342,8 mil. E menor está no sul, 78 mil do total de indígenas, 78,8 mil. do total de indígenas no país. 50 mil? 502 mil. 502.783 vivem na zona rural e 315.880 habitam 180. habitam as zonas urbanas brasileiras. Perfeito, obrigada, Murilo. Então, olha só, o Murilo leu alguns registros para a gente aí que colocou. Quantos indígenas habitavam na região norte? Quantos indígenas habitavam na região sul? Quantos indígenas no total nós tínhamos na zona rural? E quantos indígenas total nós tínhamos nas zonas urbanas? Aí a nossa atividade de baixo está pedindo o seguinte: escreva com algarismos, lembrando que algarismos são números, o número de habitantes indígenas na região norte e da região sul, certo? Então, aqui, olhando para a legenda, vocês vão encontrar que o norte está em amarelo, por isso que tem essa flecha, para a gente saber onde a gente tem que colocar no lugar certo, e o sul está nesse lilás aqui. Então, nós tínhamos que colocar o norte, o valor do norte aqui no norte, e o valor do sul aqui no sul. Lembrando que aqui, ó, a região, está dizendo no texto, ó, na região norte nós temos 242 milhões e 800 mil, certo? E aqui na região sul, nós temos 78 milhões e 800 mil, tá? Então, aí a gente colocou o valor. Essa foi tranquilo, não foi? Acertaram? Ok, Sim. muito bem. Bem tranquilo, só olhar no texto. A próxima também foi bem tranquila, por isso que eu falei, façam uma atividade que está bem fácil. Olha só, eu quero saber qual a soma das populações indígenas na região norte e na região sul. Então, eu só quero saber nas duas, quanto a gente tem no total. Então, era só somar a região norte com a região sul. E aí, eu descobri, acertaram essa? Sim, mas também estava na cara. Qual a soma? A palavra-chave ali. Isso, Mari, achou a palavra-chave. Quando a gente encontra as palavras-chave do problema, o problema fica bem simples. Então, a gente descobriu que nós temos 421 milhões e 600 mil, juntando as duas regiões, norte e sul. Estou passando, qualquer coisa vocês falam que eu volto. Na página 135, então, aí a pergunta já mudou. Cuidado para não cair na pegadinha. Professora, Qual- você volta porque eu fui pegar água. É o que eu não entendi. Você volta porque eu fui beber água.
Ah, volto lá. Aqui, voltei. Essa aqui mesmo? Sim. Pro, você pode ver o chat rapidinho, aí você me responde por lá? Tô indo lá. Enquanto... Ô, Heitor, fala quando eu posso ir, tá? Sim. Ah, eu preciso ver, Lívia. Agora eu não consigo saber isso de cabeça, não, as notas, tá bom? Pode ir pro. Tá bom. Vou dar uma olhada mesmo. Tá certo. Perfeito. Então, aqui na página 135, a pergunta é: qual o total da população indígena brasileira? Então, aqui a gente tinha que prestar atenção aonde, que está escrito aqui no textinho. Olha só, o total de indígenas no país, ó, esses aqui foram o que viveram na zona rural, e esses aqui era o total que viveram nas zonas urbanas. Então, é esse o total que eu quero saber. Então, aqui vocês tinham que tomar cuidado. Então, eu peguei lá o 502, 1.783, e depois aqui, 315.180. E aí, eu descobri, somando os dois, que eu vou ter 817.963. Então, ele pediu para que eu fizesse o quê? Escrevesse aqui, ó, a quantidade por extenso. Acertaram essa também? Professora, fica só aí para dar um print, por favor. Sim, Posso eu o quê? tentei. Só escrita que eu errei algumas letras. Alguém me pediu algo, eu só não escutei o que foi. A Duda, Eu ela acho que pediu era a Duda. print. Fui eu. Deixa aí só um pouquinho, por favor, para dar um print. Ah, sim, claro. Está aqui, Duda. Fala quando eu posso mudar, tá, Duda? Você ficou com dúvida nessa, Duda? Só na equipe por extenso. Ah, perfeito. Aí me avisa quando eu posso... Eu só vou aqui pegar o celular porque meu computador não tá dando print. Duda, não entendi. Fala um pouco mais alto, Duda. Eu vou aqui pegar o celular porque meu computador não tá dando print. Ah, tá. Vai demorar muito? Não, é rapidinho. Tá. Qualquer coisa, quando você chegar, eu volto, tá bom? Eu também faço isso porque meu computador também algumas vezes não. Já Ah, já? tirei. Então vai, Duda. Já tirei a A foto. gente só vai até a página 135, gente. Só tem mais 2 questões para a gente corrigir. Pode tirar, Pro. Já tirei a foto. Obrigada. Perfeito, de nada. Então, olha só. Então, aqui, ó, vou para as 2 últimas. Aqui, novamente, está escrito quantas ordens tem esse número e quais são elas. Então, a gente tinha que olhar o número. Lembrando que as ordens é a posição de cada número. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 ordens, certo? E aí, eu queria saber quais são elas. Então, o nome delas. Unidade simples, dezena simples, centena simples, ponto. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Então, eu escrevi lá, ó, esse número possui 6 ordens. E quais são elas? Unidade, dezena, centena simples. Depois eu tenho unidade, dezena e centena de milhar. Então, eu só escrevi lá, colocando quais são as ordens dela. Vocês lembraram desse negócio de ordem e classe ou não? Sim, lembra. Eu só não lembrei da ordem. Eu esqueci. Eu lembrei da classe. Eu imaginei que vocês iriam esquecer sobre a ordem e a classe. Que foi o ano passado, né, que a gente aprendeu. A gente deu uma relembrada esse ano. Oi. Eu lembro porque eu lembro até hoje, foi em uma das últimas aulas que você estava explicando isso, aí eu tô com a minha cabeça até hoje aqui lembrando. Olha que show! Essa memória é boa, então, hein, Lívia? Perfeito. Às vezes a minha também falha. Aí aqui, ó, a última tá escrita assim, ó. Quantas classes? Lembrando que a classe é o grupo, né? Quantas classes tem esse número?
E quais são elas? Então, olha só, as classes. Ó, vou voltar lá rapidinho. Ó, unidade, dezena, centena, ponto. O ponto separa a classe, lembra? Então, aqui eu tenho uma classe, que é a classe simples. Aí eu tenho unidade, dezena, centena, ponto. Então, aqui eu tenho a segunda classe. Então, eu tenho duas classes. Quais são as classes? Nesse caso aqui, eu tenho a classe dos números simples e a classe dos milhares. Tudo bem? Classe simples e classe dos milhares. Muito bem. O que vocês acharam da aula de hoje? Difícil? Muito fácil. Muito fácil, né? Por isso que eu falei para vocês. Tentem fazer, porque está fácil. bem simples, simples, simples. É incrível quando a gente vai fazer, é a maior dificuldade do mundo, da face da Terra. E quando você explica, parece que é a coisa mais fácil do mundo. Ah, Mari, que gostoso ouvir isso. É só a gente ler devagarzinho, a gente só tem que ler devagarzinho. Esse é o segredo. E entender o que está lendo, né? Muito bem. Então, gente, a nossa correção de hoje foi isso.